Um verdadeiro caos. O Vasco está mergulhado na tabela, afundado na penúltima posição, sem ganhar há 6 partidas. Vitórias, porque sem ganhar já é há muito mais tempo. Por isso, demitiu o técnico Maurício Barbieri. Mas será que a demissão de Maurício Barbieri é a única solução? Não. Vasco tem um problema sério de gestão, tem um problema sério de liderança, que faz com que sua torcida e a SAF, que era uma grande expectativa, a cada dia se distanciem mais. Detalhes do problema que aconteceu ontem em São Januário. 40 dias sem jogo. Como pode a SAF se explicar de um fracasso na gestão de um evento? Ela que quer fazer gestão em outros estádios. Ela que demitiu o diretor de operações 2 dias antes de um jogo que ia acontecer 40 dias depois da última partida. Se não é um caos, se não é um problema de gestão, a gente não sabe. Vamos trazer os detalhes também do fechamento para a torcida do Vasco, do estádio de São Januário. O Vasco já está punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nomes especulados para treinador, time para o jogo de segunda-feira que tem um novo comandante. Tem muita notícia no News, muita informação dentro dessa terra arrasada. O negócio tá feio para os lados da colina. A gente volta já já, depois da guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Estamos chegando no News com as notícias do Vasco. As informações do Vasco mergulhado numa grave crise. Crise esportiva, crise institucional. Nós vamos trazer todos os detalhes do pós-jogo de ontem, porque ontem foi a 6ª derrota consecutiva na pior campanha do Vasco nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. E também as consequências por conta da briga, do caos acontecido ontem na Colina Histórica. Quem são os responsáveis? Por que isso aconteceu? Será que teve alguma ação antes do jogo que poderia ter sido evitada para que o Vasco da Gama não tivesse seu estádio fechado para o seu torcedor? A gente vai trazer todos esses detalhes na sequência do News. Antes, pedir a você para dar aquela curtida, dar aquele like, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que a gente chega recheado com muitas informações. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, QR Code está aí na tela para você dar uma olhada, para você entrar na página do YouTube, você se loga, usa o seu cartão de crédito e consegue acessar para estar apto a participar do grupo de Telegram e se quiser migrar para o grupo de WhatsApp. O Sérgio Kind pega todos os seus dados, você manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e ele vai ajudar você. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Recado agora é da Gran Prime. O Emerson Rocha agora é Gran Prime. E você sendo também Gran Prime Proteção Veicular, você ajuda o Vasco. E olha, o mais importante, faz um contato sem compromisso, zero problema. Não é custo para você. Entre em contato com a Gran Prime. Procura saber como é que é essa situação. Procure entender como é que é. A gente está fazendo essa solicitação a você. E o Emerson Rocha vem com o recado agora. Fala Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já está tudo certo, já tenho a minha proteção veicular.
com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. Deu para entender? É apenas para você fazer um contato, entender a situação. O pessoal da Gran Prime vai explicar para você. E o recado também é da 1xBet. A 1xBet que está no primeiro comentário fixado aqui no chat para você, através do cadastro, colocar todos os seus dados e se habilitar a jogar com a Casa de Palpites 1xBet. Eles dão R$ 1.200 de bônus e também a aposta dobrada com a palavra Vascaínos no primeiro aporte. Você coloca qualquer valor, colocou Vascaínos, vai dobrar. E você vai ganhar um dinheiro legal, porque se você apostar bem, souber bem aí as dicas de aposta, você vai conseguir ganhar uma grana bacana. Meio de vida? Não é. É apenas para você se distrair. E a 1xBet é uma empresa séria, correta, que paga bem e é parceira do canal Atenção Vascaínos. Foram mais de 12 horas depois do acordo para a saída de Maurício Barbieri, porque ontem, depois do jogo, todo mundo sabia, porque é um implicativo, é normal, a gente que está acostumado na cobertura do dia a dia, todos os jornalistas, quando um treinador não vai para a coletiva, deu algum problema. E ontem estava definido, Barbieri não seria mais o técnico do Vasco da Gama. Mas olha, quem acompanha o canal Atenção Vascaínos já sabia disso há muito tempo. Em Porto Alegre, no último jogo antes da partida de ontem contra o Internacional, depois do jogo, no hotel, ainda estava no hotel, viajaria na segunda-feira, eu trouxe essa informação para você que se ligou no canal Ave Mais, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Ouça só. Olha, eu posso garantir ao torcedor do Vasco o seguinte: o jogo do Goiás é o limite. O jogo do Goiás, mesmo que o Vasco vença, vai ficar muito difícil a situação do Barbieri. É claro que dá para se pensar. No entanto, uma derrota para o Goiás no dia 22 em São Januário, um jogo em que se sabe da grande responsabilidade, do fator de risco, porque o torcedor do Vasco está muito chateado, está muito triste e vai a esse jogo para protestar. O Vasco precisa ganhar do Goiás jogando em São Januário. Se não ganhar, eu poderia dizer a você, fica insustentável a situação de Maurício Barbieri, seriam 6 derrotas e o Maurício Barbieri seria mandado embora, ou ele pediria demissão, ou seria feito um acordo. Eu acho que o limite, pelo que eu consegui ouvir, pelo que eu consegui apurar, é até o jogo do Goiás. Jogo do Goiás é o limite. Já sabia que o jogo do Goiás seria o derradeiro, inclusive até com questão de vitória, a não ser que fosse uma atuação de gala. Maurício Barbieri, e eu falei isso aqui na segunda-feira, estava com cara de poucos amigos, estava cabisbaixo, ele sabia que só um milagre salvaria a sua permanência na colina histórica. Agora, o que é de se estranhar ou não é a demora para resolver isso. Ontem todo mundo sabia, mas se deixou para hoje de manhã a resolução do problema. E sim, houve a resolução, sentou-se com Maurício Barbieri e toda a comissão técnica, e há necessidade de se fazer uma ressalva. Barbieri pode ser um treinador, na sua opinião, e eu sei que a maioria vai concordar, que não é bom, que não deu bons resultados ao Vasco da Gama. Porém, é uma pessoa correta, é um cara do bem. Sim, é uma pessoa muito boa. Mas tem aquela história, a gente não quer o Barbieri para casar com a nossa filha. A gente quer o Barbieri para treinar o nosso time. Mas por isso mesmo, houve um cuidado para fazer a rescisão, para se sentar com ele, comunicar-lhe a saída do Vasco da Gama. Porque não é assim, demitir por demitir não era legal. Por isso, foi feita a reunião hoje de manhã, conversou-se com o Barbieri, comunicou-se o desligamento e o Vasco lançou essa nota oficial, colocando claramente que Barbieri não era mais o técnico do clube. Ao lado dele, Maldonado, chileno, auxiliar técnico também de fora, e Gustavo Araújo, preparador físico, também de fora. A informação na nota diz que o William Batista assumiria como assumiu e na segunda-feira, jogo das 9 da noite contra o Cuiabá, com a supervisão de Abel Braga, e aí já uma informação, porque se cogitou muito a saída do Abel, o Abel permanece, estaria ajudando o William Batista nesse trabalho para segunda-feira, jogo contra a equipe do Cuiabá. Portanto,
Barbieri não era mais técnico do Vasco da Gama. Olha, não foi tão assim difícil chegar a essa decisão, mas houve sim discussão, porque inclusive na reunião do comitê de administração, ainda essa semana, algumas pessoas internamente defenderam a permanência de Maurício Barbieri, mas já se tinha nas entrelinhas a certeza de que ele não permaneceria. E os demais? Paulo Brax, por exemplo, muito contestado. Abel Braga, muito contestado. A informação que a gente teve de bastidores é de que o CEO da SAF, Luiz Melo, quis, como comandante da SAF, que também se pudesse afastar tanto Abel como Paulo Brax, porque seria o ideal uma mudança maior no departamento de futebol. No entanto, Johannes Spohr, o alemão, que está aqui no Rio de Janeiro, que viu o jogo e vai permanecer, e que é uma figura fundamental, e já já eu vou falar dele, disse não, vamos manter os dois. São duas pessoas de minha confiança, pessoas que eu sei que estão trabalhando. E Johannes tem essa moral porque ele indicou Maurício Barbieri, e ele deu o ok para a demissão de Maurício Barbieri. O que se pensa é num organograma a partir de agora, e tem que se pensar no futuro, de mais respaldo ao futebol. Paulo Brax está muito isolado, precisa de alguém ao lado dele. O treinador também precisa de alguém. Tem ali o Abel Braga, mas precisa talvez alguém mais no campo, mais próximo dele ao campo, para ajudá-lo mais no campo. Muita coisa foi conversada hoje pela nossa apuração. Não se deixou de cogitar a possibilidade até de um ex-atleta estar ali na comissão técnica. E os nomes mais citados: Pedrinho, hoje comentarista do Sport TV, Juninho Pernambucano, grande ídolo da história do Vasco, ex-diretor do Lyon e também comentarista esportivo, Felipe, que já é treinador, ex-treinador do Bangu, mas ídolo, um dos maiores, se não o maior conquistador de títulos da história do Vasco. O capitão Mauro Galvão também seria, já com experiência de gestão. São nomes que foram ventilados, não para serem treinadores ou diretores, para estarem no processo, ali junto, para dar uma opinião, para dar uma sugestão, para dar um não também, terem voz ativa, mas de alguma maneira atuarem como alguém que conhece internamente o processo Vasco da Gama. Mas a grande pergunta, se não são esses como treinador, e aí? Quem vem para o lugar de Barbieri? Bom, pelo menos por enquanto é o William Batista. Mas pelo que eu pude apurar hoje, os nomes que circundam, vamos então a perfis. Os estrangeiros. Estrangeiro dificilmente vai vir nesse instante por um simples aspecto. É tiro curto. O que se quer agora é um treinador que resolva o problema em 6 meses. Porque o maior aporte da 777 acontecerá no ano que vem. E é fundamental que o Vasco permaneça na primeira divisão nesse ano de 2023 para que o projeto com o maior investimento venha no ano que vem. A ideia seria no primeiro ano ter uma equipe competitiva, se manter na primeira divisão sem grandes sonhos ou devaneios, e para o ano que vem, na primeira divisão, aí sim fazer-se o maior esforço, um time mais competitivo ainda, com um aporte maior que vier para o Vasco. Também na expectativa de um clube mais equilibrado. Mas esse era o planejamento. Então trazer um treinador estrangeiro agora, e se comentou muito, de Diego Aguirre, que foi até treinador de Paulo Brax no Internacional de Porto Alegre. Mas a princípio Aguirre, que está no futebol do Paraguai, não seria o nome para esse perfil. Falou-se também de Jorge Jesus, que não seria um treinador para 6 meses, longe de ser um treinador para 6 meses. Outros treinadores brasileiros também foram citados e nós trouxemos ontem aqui no pós-jogo. E a gente ratifica nomes que sim estão na pauta. Rogério Ceni, ex-treinador do São Paulo e do Fortaleza, é um nome que tem uma certa aceitação, mas tem uma personalidade forte. Não sei se aceitaria um projeto de 6 meses. Tem lá dentro um defensor que é o Léo, que foi jogador dele no São Paulo Futebol Clube. Um outro treinador também muito comentado, Roger Machado, que está fora do mercado há um bom tempo, também foi cogitado. É um treinador que
tem conceitos novos, mas também saber, porque Roger sempre pegou trabalhos de início de temporada, não gosta de pegar trabalhos no meio da temporada. Será que aceitaria esse projeto de 6 meses? É uma dúvida. Estão em pauta, mas ainda se discute se deve se trazer um treinador de maior peso. A pergunta é, treinador que está empregado, pagar multa? É também uma discussão. E aí vem o nome de Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. Será que sairia lá do Ceará se o Vasco pagar a multa? É também uma discussão. Sobre Odair Hellmann, chance zero. Odair Hellmann, enquanto o Paulo Brax for diretor executivo do Vasco, ele não vai treinar o Vasco. Porque ano passado, durante a Série B, houve um convite para que o Odair Hellmann assumisse. E ele disse não ao Vasco. E isso ficou marcado. Isso é algo que não pegou bem. E nessa situação o Odair Hellmann está descartado. Vai se pensar no final de semana, para no início da semana se ter, aí sim, uma posição mais concreta, nomes, como eu disse, estou citando todos esses nomes, principalmente Rogério Ceni e Roger Machado, foram os mais comentados, mas não se tem absolutamente nada pronto ainda. Como falei, o William Batista já treinou a equipe hoje, comandou no CT, ele tem uma boa notícia. Tem Jair de volta para o jogo de segunda-feira contra o Cuiabá. E olha, é um rabo de foguete. Mas o William Batista é um treinador que tem esse espírito. Trazido pelo Paulo Brax, foi treinador dele no América Mineiro, vem fazendo um ótimo trabalho no Sub-20 do Vasco da Gama. Vamos esperar ver o que ele pode trazer de benefícios. Maurício Barbieri, depois de ter sido oficializada a sua saída, se despediu em nota. E você vai ver e ouvir a nota do ex-técnico do Vasco. Foi uma honra ter a oportunidade de trabalhar em um clube gigante e de uma bonita história como o Vasco da Gama. Infelizmente, os resultados não apareceram. Fico triste por não corresponder à expectativa criada e poder dar alegria à torcida. Mas entrega, esforço e suor não faltaram. Agradeço a todos os atletas, comissão técnica, diretoria e demais funcionários pela dedicação diária. Tenho certeza de que muitos frutos desse trabalho serão colhidos. Desejo muita sorte na sequência da temporada. Barbieri, que teve números muito ruins no Vasco. 24 jogos, apenas 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 11 derrotas é realmente de doer. Ele que sai do Vasco com alguns episódios marcantes, como por exemplo aquela declaração depois do jogo do Santos, que depois ele foi pedir até desculpa, disse que foi mal interpretado. E o sorriso, apesar de ter sido também uma situação de alguém que pediu para ele não levantar, o sorriso ficou emblemático depois da derrota de 4 para o Flamengo. Realmente não pegou bem. Mas quem vai definir muito dessa vida, de tudo isso, chama-se Johannes Spohr. O alemão que está aqui no Rio tem a palavra final, porque tudo no futebol do Vasco demora, porque tem que passar pelo crivo daqueles que comandam a 777. Mas a presença de Johannes aqui no Rio é estratégica, exatamente para agilizar. Johannes tem contato direto com Don Dransfield, que é o cabeça, é o chefe da operação do 777 Futebol Group. Eles se conversam sempre e o Johannes tem uma relação muito próxima ao Paulo Brax. Já se encontraram aí em vários eventos, em eventos da 777, quando foi agora recentemente na Europa, Paulo Brax esteve presente, quando vem ao Rio estão sempre juntos, enfim, fizeram uma boa relação e nesse ponto Paulo Brax está, quando tem alguma sugestão, obrigado a levar a Johannes para que o Johannes possa dizer, ok, vamos avaliar. O que ele vai definir? Primeiro que ele trouxe o Barbieri. Então, ele, como trouxe, agilizou a saída dele. Então, foi algo que também, apesar de ter demorado mais de 12 horas de ser anunciado, mas pelo menos resolveu a situação. Outra situação, ele manteve Brax e Abel, como eu disse na abertura, apesar das pressões. Mas, pelo fato de ter Brax ao lado, ele conhece, ele sabe o que está acontecendo. No entanto, há também ainda uma certa resistência ao trabalho de Paulo Brax e também de Abel Braga, como eu trouxe aqui. Não só Luiz Melo, houve uma informação de que Nicolas Maia teria comentado que se gastou muito dinheiro e não se conseguiu montar um time para o Campeonato Brasileiro. O que realmente acontece foi um gasto de dinheiro e muitos jogadores não deram certo. Tá aí o Pedro Raul, tá aí o Luca Orediano, enfim, jogadores que não foram à frente, o próprio Manuel Capasso. Então tem aí uma certa
discordância, mas o Yohannes tem a palavra final por ser a pessoa do futebol. Do novo técnico, sim, ele vai chancelar um perfil que, pela cabeça, pelo que a gente pôde apurar, provavelmente vai ser alguém mais experiente, costas quentes, alguém com mais força, mas pode ser convencido também de um outro grande nome. Vai que, de repente, um ex-jogador aí, um cara que quer ser treinador, ou então um treinador internacional se sensibilize com a situação do Vasco e aceite. E a situação mais difícil é relacionada aos reforços. Porque ontem e hoje nada andou. Nada, absolutamente nada andou. E muito do que aconteceu ontem, é claro, assusta muita gente. Há uma preocupação gigantesca, porque agora vai ter que se ter aquela lábia, aquele poder enorme de convencimento para poder trazer algum jogador. Porque ficou feio o negócio ficou muito difícil em função de tudo que está acontecendo. Vasco na zona de rebaixamento, pressão de torcida, estádio fechado, violência, tudo isso afasta demais. Claro que agora eles têm que dar um jeito, principalmente casando dinheiro, fazendo propostas boas. E essa expectativa é que existe. Mas diante da situação atual, eu sou bastante honesto ao torcedor do Vasco sempre. Às vezes até as pessoas reclamam muito, porque quando eu digo que não está acontecendo alguma situação, dizem, parece que você está afim de dizer que não está acontecendo. Não estou afim de nada. Eu estou afim de dar notícia. E a informação é essa, como eu falei a questão do Lianco, como eu falei a situação do Fernando, enfim. Trago aqui o que eu apuro e o que eu sei. Não estou aqui a favor ou contra. Eu estou aqui pela notícia acima de qualquer coisa. Então estou deixando bastante claro. É uma situação difícil e eu não sinto internamente capacidade, inclusive financeira, de se fazer maiores investimentos. Na reunião do Conselho de Administração essa semana, mais uma vez, a 777 ratificou que vai ter dinheiro. Mas até agora, a gente não sabe. Dinheiro para quando? Para setembro? Sim, isso vai ter, mas até lá a janela está fechada. E o Yohannes estando aqui vai ser importante para que ele possa também, de alguma maneira, supervisionar o Paulo Brax até nos gastos, porque se há uma desconfiança por parte de boa parte do board da SAF de que Brax gastou dinheiro e não conseguiu montar um time competitivo, dar novamente o dinheiro na mão dele, ter o Yohannes ao lado, é como se fosse alguém para supervisionar, alguém para chancelar. Se errar um, vai errar todo mundo. Então essa é uma situação que está definitivamente pronta. Yohannes Sport vai ser dedo muito importante em tudo. Técnicos, jogadores, se tiver que trazer mais gente, enfim. Por enquanto, é o William Batista no comando e o Fábio Eiras, que chegou como coordenador de performance e também como preparador físico permanente do clube, que já vai pegar em menos de uma semana a preparação física. Ele que foi o preparador físico do ano passado com o Zé Ricardo. E olha, no segundo bloco, a gente não tem notícia ainda nenhuma do treinador. Quando tiver, a gente vai trazer. A gente vai falar sobre outra situação lamentável. O Vasco tem o estádio fechado para os seus torcedores em função dos problemas de ontem. E as perguntas precisam ser feitas por conta de tudo que aconteceu. 40 dias sem jogo. Quem falhou para que o caos acontecesse ontem em São Januário, um jogo que todo mundo sabia que não ia dar certo? Famílias acuadas, gente que foi ao jogo para ver o jogo e saiu com muito medo, com pânico, crianças, enfim. O que aconteceu? Será que houve alguma falha? A gente vai falar desses e outros assuntos na sequência do News.
trago o recado da Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A em B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas do Rio de Janeiro que fazem isso. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira 021-2209-5754. Grande abraço ao pessoal da Barros Barreto. E agora o recado é do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro. Sim, o Renda Extra ajuda muita gente. O link está aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, baixa o curso Lucrando em Home Office, paga R$ 47 e você vai ter retorno. Se você aprender direitinho, vai ter uma equipe de suporte, vai dar toda a assistência a você. Você pode ganhar um dinheiro bacana, trabalhando de casa, tendo uma boa internet, sem patrão, sem trânsito, absolutamente nada. Mas se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha, cara. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz, determinou que o estádio de São Januário não receba público por 30 dias, ou até que o caso da violência acontecida ontem, depois do jogo entre Vasco da Gama e Goiás, seja julgada. A torcida do Vasco também não vai poder frequentar outros estádios como visitantes. Por exemplo, domingo que vem, jogo contra o Botafogo no Engenhão e no dia 15 contra o América Mineiro no estádio Independência. Poderia até haver a interdição, mas, até por bom senso do presidente do STJD, ele preferiu fechar para a torcida. Por quê? Porque precisaria se saber se outros estádios estariam disponíveis num raio de 100 quilômetros para que o Vasco pudesse jogar. Por exemplo, segunda-feira, jogo com o Cuiabá. Não tem tempo hábil de você fazer essa mudança. Vamos ouvir, então, a decisão do presidente do STJD. Ouvir e ler. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz, acatou o pedido da Procuradoria do órgão nesta sexta-feira e determinou os jogos com portões fechados no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A decisão passa a valer de forma imediata e também proíbe a entrada da torcida do Vasco nos jogos em que for visitante. Na quinta-feira, torcedores do Clube Carioca lançaram sinalizadores no gramado após a derrota da equipe para o Goiás e depredaram o estádio de São Januário. Os jogadores deixaram o campo protegidos pela Polícia Militar. De acordo com o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, o carro da arbitragem foi avariado com pedras, sendo amassado, arranhado e quebrado. No despacho, o presidente do STJD informa que, abre aspas, a referida decisão se pauta na ordem jurídica desportiva, proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que os fatos ocorridos na partida em questão são inaceitáveis perante a sociedade e ao futebol brasileiro. Toda e qualquer manifestação com uso de violência será devidamente repreendida e sancionada por esse tribunal, acrescentou o presidente do STJD. Com a decisão do STJD, os torcedores não poderão assistir no estádio o jogo do time da casa contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira, dia 26, marcado para São Januário. A medida tem validade por 30 dias, até o julgamento do caso na primeira instância do STJD. Nesse período, o Vasco também não poderá ter torcida nos jogos em que for visitante. Aliás, sobre o jogo de segunda-feira, tive hoje a preocupação de arguir o Vasco da Gama a respeito dos ingressos, porque já foram emitidos 10 mil ingressos, e além disso, houve também uma promoção de venda casada de 2 jogos, você se tornando sócio do Vasco da Gama. E o Vasco respondeu dessa forma: como você comprou o ingresso, receber o seu dinheiro de volta. Fique bem atento, preste bem atenção. Por determinação do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Vasco atuará sem torcida, portões fechados, inclusive como visitante, por 30 dias ou até o efetivo julgamento. A medida, devido aos fatos ocorridos na partida de quinta-feira contra o Goiás, já entrará em vigor na próxima segunda-feira no jogo diante do Cuiabá. O Vasco da Gama, que se orgulha de ter a presença maciça de famílias inteiras em seu estádio, reforça que tem trabalhado para melhorar a experiência dos torcedores, com uma nova operação de bares no confronto diante do Goiás, e lamenta os fatos ocorridos na última noite em São Januário. O clube entende o sentimento do torcedor, mas nada justifica os atos de vandalismo e as cenas de violência. Todos os ingressos já vendidos anteriormente para a partida contra o Cuiabá serão cancelados automaticamente e os torcedores terão os valores ressarcidos.
Devolução de valores Vasco e Cuiabá. Torcedores que realizaram suas compras online, crédito ou Pix, terão os valores estornados automaticamente em até 24 horas a contar da publicação dessa nota. Torcedores que adquiriram ingressos no PDV, através de crédito ou débito, também terão seus valores estornados automaticamente em até 24 horas a partir da publicação dessa nota. Já os torcedores que adquiriram ingressos no PDV, através de dinheiro, deverão procurar o atendimento ao sócio em São Januário, para apresentar o ingresso adquirido e receber o dinheiro de volta. O atendimento ao sócio funciona de segunda a sexta, das 9 às 18, sábados de 10 ao meio-dia. Vale ressaltar que os estornos no cartão de crédito serão realizados em 24 horas. Contudo, o crédito na fatura depende da data de fechamento de cada cartão. Nesse sentido, os créditos podem cair na fatura no mês seguinte ou o subsequente. A sequência de jogos do Vasco fora, sem torcida, vai ser essa. O Vasco da Gama não terá torcida contra o Cuiabá na segunda-feira. Depois, no final de semana seguinte, como visitante, não poderá estar no Engenhão contra o Botafogo. Depois, para pegar o Cruzeiro, que esse jogo até se cogitou levar para o Maracanã, era um murmurinho de ontem em São Januário, não vai ter torcida. O América Mineiro em Belo Horizonte também não vai ter torcida do Vasco da Gama. E contra o Atlético Paranaense no dia 22 de julho também não terá torcida. A volta da torcida será contra o Corinthians, ou, se houver julgamento antes, o que deve acontecer, provavelmente o Vasco pode tomar até um gancho maior, pode perder mando de campo, o que aí seria ainda mais terrível. Agora, o que realmente é incrível é que a SAF ela não se manifesta. O silêncio pleno do CEO da SAF, Luiz Melo, e de demais departamentos foi registrado inclusive ontem pelo jornalista Edson Viana da TV Globo, e foi um negócio assim incrível. É incrível como não se manifesta a SAF. Veja só o vídeo do Edson Viana. Recebeu o CEO da SAF vascaína, Luiz Melo, que vem sendo alvo de ameaças e críticas da torcida. Melo, como é que ele dá com essa pressão? Fica preocupado de continuar no Vasco com tudo isso? Saiu em silêncio, assim como Paulo Brax, diretor executivo. Ninguém deu entrevista. Esse silêncio incomoda muito, está incomodando demais. Tanto é que o Conselho Deliberativo do Vasco, que teria uma reunião antes do dia 21, que foi a reunião do comitê da SAF, foi cancelado, mas saiu hoje. Você está vendo aí um novo pedido, já marcado uma sessão para o dia 29 de junho, na sede náutica da Lagoa. E o que vai ser discutido nesse papo aí, nessa reunião do dia 29? Ponto 1. Esclarecimentos dos dois representantes do Vasco da Gama no board da SAF. O presidente Jorge Salgado e o vice-presidente Roberto Duque Estrada, para entender qual é o nível de fiscalização que eles estão tendo da SAF. Segundo, também, o senhor Marcos Schroeder, que é representante do Vasco no Conselho Fiscal da SAF, também saber o que está sendo feito, em função aí de questão de fluxo de caixa, enfim, coisas que normalmente o Conselho Fiscal fica em cima. E foi feito um pedido formal à secretaria que se enviasse um convite a Luiz Melo e Paulo Brax para que eles prestassem esclarecimentos da situação muito ruim pelo que passa o Vasco da Gama. Eu venho falando isso aqui há muito tempo. O ambiente hoje no Vasco é péssimo. Péssimo. A distância entre o Vasco Associativo, a sua torcida e a SAF é gigantesca, é uma distância abismal. E é um abismo de insensibilidade. Porque se não vejamos o jogo de ontem, todo o cenário levava a crer que o jogo poderia ter desdobramentos ruins em caso de derrota do Vasco. Todo mundo sabia. O Vasco da Gama não se policiou para isso? Sim, houve uma prevenção. Mas 40 dias do último jogo. 40 dias. E para aumentar ainda mais isso, no dia acontece um fato lamentável, aparece uma foto de dois bonecos, um dos bonecos estereotipado Luiz Melo, CEO da SAF, enforcado na Avenida Brasil.
coisa de criminoso. Houve sim uma manifestação, mas uma carta extremamente dura e, acima de tudo, agressiva com a torcida. Será que era o momento de se fazer isso no dia do jogo? A carta sai momentos antes da partida e cria um clima em São Januário. Só quem estava em São Januário sabia disso. Eu fiz essa cobrança, inclusive, no grupo de imprensa, para saber de números, de informações, de policiamento, enfim. Havia essa prevenção, mas muito tênue, como se vamos ganhar, não vai ter problema. Pois bem, o problema aconteceu, e aconteceu sério, porque 40 dias de um evento não se preveniu ao máximo as cenas que aconteceram ontem, porque se não vejamos, pessoas machucadas, o estádio interditado, muita coisa aconteceu de pancadaria, de gente que tinha família, como por exemplo Dario Conca, ex-jogador do Vasco, do Fluminense, que levou o filho, que é vascaíno, teve que se esconder no estúdio da Vasco TV. Muito se falou em relação à questão de revista, por exemplo. Será que foi bem feita a revista? Porque assim que acabou o jogo, morteiros foram lançados. Quem deixa entrar esses morteiros? Quebra de carros, como, por exemplo, relatou o árbitro Jean-Pierre na súmula, os carros dos árbitros do pessoal do VAR todos destruídos. O pessoal do VAR teve que ficar acuado dentro da cabine e depois descer, porque poderia ser agredido. Quem deixou essas pessoas entrarem? Houve falha na segurança para a entrada dessas pessoas num setor que é um setor restrito. Como se deixa? Setor do carro dos jogadores, do pessoal da arbitragem, é um setor restrito. Não poderia entrar a torcida ali. Murros na porta do vestiário do Goiás. Hoje fotos foram divulgadas. Jogadores do Goiás, membros da comissão técnica, deitados no chão. Então foi um caos. E a gestão do jogo foi muito ruim. Péssima. Mancha a imagem do Vasco. Manchetes no mundo inteiro mostrando o vandalismo, a situação que aconteceu e que podia se prevenir. Era uma possibilidade sim de derrota. Era uma possibilidade de acontecer algo mais sério. Porém, o que se pergunta é o seguinte: quem é que paga esse prejuízo financeiro? O Vasco agora não tem mais jogo. Como é que paga o prejuízo institucional? Porque é o nome do Vasco da Gama. Só que eu descobri hoje algo que me parece muito sério, porque ele foi apresentado com pompa de o cara da última Copa do Mundo. Igor Borges, CEO, o cara da área, o head de operações. Era o termo, head de operações. Pois bem, Igor Borges, depois de 40 dias, foi demitido na terça-feira, antevéspera do jogo. O cara que comandava toda a operação do jogo foi demitido. A operação do jogo foi feita por um substituto. Talvez por isso, o caos instaurado. Mais um erro, mais uma falta de sensibilidade. Primeiro, porque se o cara não é bom, ok. Mas por que não se demite antes? Por que não se demite há mais tempo? Mas na antevéspera do jogo? E qual é a razão da demissão? Porque para demitir 2 dias antes de uma partida de alto risco, só se for por um motivo muito sério. Houve vias de fato, desvio de dinheiro, alguma coisa séria tem que ter acontecido. Ninguém fala, ninguém diz absolutamente nada. Fica por isso mesmo. A operação foi um caos, seguranças despreparados, pessoas que invadem locais onde não deveriam entrar, a polícia militar também colaborando de uma maneira agressiva demais, inclusive com balas de verdade. E aí a pergunta que se faz aos representantes da 777, que querem fazer a gestão de arenas, tudo bem que vão ter a Legend, que vão ter a W Torre, que vão ajudar. São Januário não passou no teste, caros amigos norte-americanos da 777, gestores do primeiro mundo. É uma vergonha o que aconteceu. E isso está sendo questionado. E isso é muito sério. Porque, como disse, famílias se machucaram. Famílias tiveram pânico entre os seus entes. Filhos, crianças chorando. A gente recebeu vários vídeos
Gente que saiu depois de meia-noite do estádio de São Januário. Se alguém faz uma gestão, se tinha um head de operações da última Copa do Mundo, o cara que chegou com toda a pompa, com todo o nome, que gestão é essa? Se não é um fracasso em vários aspectos, porque lança material do Edmundo fora do tempo. Vou dar uma notícia agora. O Vasco vai lançar, provavelmente, chegando às lojas segunda-feira, a camisa LGBTQIA+. Porque dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Mas é um momento? Mas já soube que não é para vender, esperando o resultado de segunda-feira. Que vergonha! Que vergonha! Que sucessão de erros! Mandar o diretor de operações, por pior que seja, e era uma pessoa que também não era querida, também não era a pessoa mais querida, muito pelo contrário, uma pessoa que tinha uma empáfia, uma arrogância, mas era a pessoa que estava comandando há 2 dias de um espetáculo e é demitido, colocado um substituto como se fosse assim. E aí, quem dá explicações a respeito disso? Isso vai ser questionado, isso vai continuar sendo questionado pelos poderes do clube, e como eu disse, o abismo insensível é gigantesco. Falta comunicação, falta empatia, falta, acima de tudo, coragem para encarar isso. Coragem para falar. Dar a cara. E isso está sendo reclamado internamente. Cabe aos norte-americanos acordarem também. Porque parece que para eles não estão entendendo a língua, né? Mas enfim, vida que segue. Para terminar, o news. Rafael Rodrigo Klein vai ser o árbitro segunda-feira de Vasco da Gama e Cuiabá sem público, 9 da noite em São Januário. E o Vasco da Gama venceu hoje o Botafogo, semifinal do Carioca Sub-20 no Engenhão, 2-1, primeiro jogo, gols de JP e de Paixão, aliás um golaço do Paixão, olha aí o golaço. Golaço do Paixão, cruzamento do Julião, ele pegou de primeira, um golaço do Paixão, que aliás é um jogador que não entendo, porque nunca mais teve chance, jogou bem na equipe profissional no início do ano, no Campeonato Carioca, nunca mais teve oportunidade, que um novo treinador possa dar oportunidade a ele. O Vasco vencendo por 2-1, o Vasco teve um outro treinador, Douglas, foi o comandante, porque o William Batista está com o time profissional. Bom, para encerrar o News de hoje, só avisando que amanhã tem Faísca Tá On, amanhã tem boletim a ver, enfim, a gente tá atrás da notícia aí, da informação, a gente tá correndo atrás, no AV Mais também vai ter vídeo. Eu faço questão de encerrar hoje mandando um grande abraço ao meu porteiro, que eu sempre sinto muito aqui, a Mauri Silva. Cara que é pernambucano, que tem raízes vascaínas, apaixonado pelo Vasco, enlouquecido pelo Vasco, lá da comunidade do Batã, que hoje está completando 48 anos de idade, e eu vou encerrar o news. Eu nem falei para ele que ia fazer isso, porque ele mandou esse áudio para mim ontem à noite, e esse áudio ontem me fez chorar. Me fez chorar, porque é duro, cara. É o âmago do torcedor, é a alma do torcedor. É alguém que na dificuldade da vida, do dia a dia, de perder coisas por falta de dinheiro, por falta de oportunidades, desigualdade social e tudo mais que a gente sabe que esse país tem, mas é um guerreiro, um batalhador, um cara que teve um filho lindo agora e que ontem não pôde ir a São Januário e viu o jogo num frio danado que ele diz e pede ajuda, cara. Desesperado. Desesperado. Que a SAF, o CEO da SAF, os diretores da SAF, seja lá quem for da SAF, pessoal da associação, presidente, vice-presidente, todos eles, Paulo Brax, todos, vocês possam ouvir, porque isso aqui é um grito de ajuda de um torcedor, é um grito de agonia de um torcedor desesperado como o torcedor do Vasco, que não aguenta mais, Larguem das suas vaidades, larguem, sejam corajosos, tomem atitudes, sejam prontos, não se calem diante da dificuldade, venham a público, falem, deem satisfação, contratem, mexam, invistam e peçam desculpa. Não faz mal a ninguém pedir desculpa. Porque para um cara como esse que você vai ouvir aí, tem que se pedir desculpa, dizer, pô, Amaury, desculpa. Eu vou terminar com o áudio do Amaury. Fique bem, ótimo final de semana. Tchau. Flávio, não quero te incomodar não, mas já te incomodando.
Passa aí no grupo aí, não hoje, mas fala aí mais pra frente aí. Porque, poxa, pelo amor de Deus, um frio de lascar. Tá, eu tô pra me mudar, então tô sem internet, eu tô sem televisão, eu cortei tudo, porque vou me mudar semana que vem. Eu tive que descer pra ver o jogo do Vasco na desgraça de um boteco aqui no Batã. E o Vasco me faz isso, velho. Minha mulher até desceu agora, minha mulher sabia que eu estaria puta aqui comigo aqui. Um frio de rachar os ossos, velho. Mano, não aguento mais sofrer não, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa pela gente. Só isso, você me desculpa o desabafo. Eu não aguento mais isso não, pelo amor de Deus. Mais de 20 anos, amanhã é meu aniversário, eu faço 48 anos. E meu filho vai acabar virando flamenguista, porque o Vasco é uma vergonha nacional. Perdeu pro Goiás, vai pro Desculpa, não vou falar mais não. Senão você vai escutar, eu queria falar pra muita gente. Você me perdoe. Mas pelo amor de Deus, não dá não. Ajuda a gente, alguém aí, pelo amor de Deus. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!